Mas eu creio que Deus está falando aqui agora de estarmos disponíveis para o mover do seu Espírito, para o agir do seu Espírito, quando Ele quer trabalhar, quando Ele quer fazer algo no seu cotidiano, no seu dia a dia, sermos sensíveis à voz do Espírito, para que Ele faça aquilo que Ele deseja fazer. E eu creio que vocês já conhecem essa passagem, né? Vamos ler Isaías capítulo 6. Diz assim no começo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 5: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui também é o tema onde o Espírito Santo nos levou quando foi para abrirmos a igreja. Eis-me aqui. Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos aqui algumas situações. Primeiro, um homem que estava olhando para si, um homem de Deus, não era qualquer um, era um homem de Deus, Isaías. E a princípio ele estava olhando para si. Ele vivia no natural, algo que eu sempre prego, né? Ele vivia no natural, até que o rei Uzias morre, algo que servia, tinha uma utilidade muito grande na vida de Isaías. Eu tenho para mim que esse rei Uzias devia até atrapalhar um pouco a vida de Isaías para com Deus, e aí Deus tira o Uzias. E depois que esse rei morre, Isaías declara: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. E quando ele tem essa visão, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, ele vê a glória de Deus, ele se envolve com a glória de Deus, e aí depois, pode ver que esse texto, irmãos, ele tem bastante esse termo, depois que ele viu a glória de Deus, ele fala: eu vi um anjo que veio e tocou-me os lábios, depois disso, eu ouvi a voz de Deus que dizia: quem há de ir por mim, ou seja, quem eu posso usar? E aí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas depois que ele ouviu a voz de Deus, depois que ele teve uma experiência com a glória de Deus, e ele só pode ter a experiência com a glória de Deus depois que o rei Uzias morreu. Já reparou isso? Deus tem vários depois nas nossas vidas, e uma delas nessa noite eu creio é isso que o Espírito Santo está falando. Quando Ele quer manifestar a sua glória, quando Ele quer usar alguém, como Ele quer usar o seu povo. Quem é o povo de Deus? Diga: eu sou o povo dele. E se é algo que Deus quer usar, é o seu povo. Só que para ele usar, repito, usar de Deus aqui nessa hora, estou indo pelo Espírito, que a pregação era outra, não é na questão ministerial, também, mas é principalmente na questão pessoal. Você pode estar andando na rua e Deus quer te usar ali. Você pode estar dentro da sua casa, embora você tenha um ministério, você tenha um chamado específico, mas o Espírito pode nos usar em qualquer lugar, em qualquer hora. E é isso que Deus está falando aqui hoje para mim e para com você. Ele precisa que eu e você estejamos disponíveis 24 horas a Ele. Estar disponível a Ele não quer dizer que você vai viver o dia inteiro orando e falando com Deus. Se puder, amém, mas não é isso. Mas é um estado de espírito. Repita isso, meu irmão: estado de espírito. É eu ter um estado de espírito. Meu espírito, eu vou mantê-lo em um estado de vulnerabilidade a Deus.
Eu estou trabalhando, eu estou aqui cuidando da minha casa, eu estou dirigindo, eu estou cozinhando, eu estou às vezes andando pela rua, eu não sei, mas o meu espírito está vulnerável a Deus. Eu estou na terra realizando e fazendo aquilo para o qual eu tenho a obrigação de fazer. Cada um de nós temos as nossas obrigações. Isaías também tinha. Só que Deus queria que ele tivesse a disponibilidade dele para ele usar Isaías a hora que ele quisesse. E o Espírito Santo espera isso de mim e de você nessa noite. Que você comece a viver com o seu espírito nesse estado de disponibilidade a Deus. Por mais que os nossos dias sejam cheios de compromissos, cheios de coisas, o Espírito nessa noite fala a mim e a você: eu quero entrar no seu dia e poder te usar, e poder me manifestar na hora que eu quiser, no lugar em que eu quiser. O seu Espírito precisa estar disponibilizado a Ele. E Deus trabalha sempre assim. Trabalha com o seu povo, trabalha em nossas vidas, para que cada dia mais nós estejamos mais desapegados, cada dia mais desligados, cada dia mais desconectados daqui do natural, das coisas da terra, e mais conectados a Deus. Por quê? Porque Ele quer, e Ele tem pressa, e Ele quer usar você. Isaías, talvez no caminho da sua casa para cá, o Espírito Santo poderia ter te usado. A hora que você acorda, ali no lugar que você trabalha, indo para o trabalho, eu não sei. Se veja aí no seu dia a dia. E Deus, por Ele desejar muito isso, meu amado, Ele sempre vai trabalhar, Ele trabalha para isso, para que a sua igreja, que somos nós, esteja cada vez mais livre. Estão ouvindo Isaías? Deus está trabalhando na sua vida, para que a cada dia mais você esteja livre. Livre para ter conexão com Ele, para que Ele possa se manifestar no seu dia a dia, em qualquer lugar. E aqui no caso de Isaías, Deus permite, o próprio Deus livra ou tira por vontade soberana o Uzias na vida de Isaías, e manifesta a sua glória a ele, para deixar bem claro: olha, Isaías, eu tenho te procurado no seu dia, eu quero te usar de uma forma mais intensa. Então, meus amados, Deus é o Deus que tira coisas, Deus é o Deus que elimina coisas, Deus é o Deus que vai tirando situações da vida dos seus, para que os seus tenham mais disponibilidade ao seu espírito. Então que você esteja atento, quando você perceber que coisas estão sendo tiradas, não coloque mais nada no lugar, amém? Glória. Não coloque mais nada naquele lugar que Deus está abrindo espaço, porque Ele quer entrar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. No ano em que Deus começou a remover algumas coisas, e Ele fará isso, eu quero dizer pelo Espírito, que Ele vai remover muitas coisas das nossas vidas. Para quê, pastor? Para que você esteja cada vez mais livre, cada vez mais perto dEle, para que Ele te use. E aí o rei Uzias morre, Deus manifesta a sua glória para Isaías, e Isaías nos ensina o segundo ponto. Quando ele viu a glória do Senhor, quanto mais perto de Deus, quanto mais íntimo do Senhor, meu amado, mais nós vamos conseguir detectar as nossas impossibilidades, mais nós vamos enxergar as nossas insignificâncias. Quanto mais perto de Deus, algo que me chama muita atenção nesse fato aqui na vida de Isaías, quando ele fala que estava vendo a glória do Senhor, ai de mim que sou pecador. Irmãos, Isaías viu o seu próprio pecado, a sua própria fraqueza, a sua própria incondição. Isaías não viu a falta ou a limitação do irmão, da irmã, ou de alguém que estava próximo, ou do fulano, não, a glória de Deus que ele estava vendo, a presença que Deus estava revelando, mostrou para ele quem ele era. Então, meu amado, o Espírito Santo, ele sempre vai fazer isso nas nossas vidas, vai nos levar para perto dele, e quanto mais perto dele, o crente que está cada vez mais perto de Deus, ele começa a ver-se com mais clareza. Ele não vai ver o que está acontecendo na vida do outro, a falha ou sei lá o que. Ele perto da glória de Deus, ele vai ver a si mesmo, e quando ele se vê, ele vai começar a dizer: meu Deus, olha como eu estou.
Senhor, olha a minha situação. E por que Deus fará isso, meu amado? Porque Ele quer usar você, Ele quer usar as nossas vidas. E aí quando Isaías está perto da glória de Deus, e ele começa a se enxergar, e ele começa a reconhecer as suas fraquezas, quem ele realmente era, e a chegar a Deus, ele consegue estar disponível ao Senhor. E por isso o Senhor, a Bíblia deixa bem claro, que a hora que o anjo vem e toca os seus lábios, ele consegue falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quando ele viu as suas fraquezas, ele fala para Deus: olha Deus, olha como eu estou. Eu acho isso lindo, Isaías. Olha como eu estou agora, eu posso ver o meu estado, eu estou no meio de um povo pecador, e eu sou pecador, os meus lábios são impuros. É aqui que eu vibro com Isaías. Eu não presto, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu tenho um monte de fraquezas, mas eis-me aqui, pode me usar, aleluia. É isso que o Espírito Santo espera de nós, meu amado. A mesma unção que estava sobre Isaías, a mesma condição, o mesmo plano, é olhar para você e saber que Deus pode. Recapitulando, primeiro, Deus está tirando os Uzias da vida dos seus ungidos. Posso ouvir um amém? Deus está tirando os Uzias da vida daqueles que são ungidos pelo Senhor, para que os seus ungidos estejam cada vez mais conectados à sua glória, e dizendo: ó Deus, eu não posso, eu não sei falar. Vou usar um termo engraçado para você entender: minha vida é uma bagunça, no sentido assim, eu tenho trauma, eu tenho medo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas Pai, se o Senhor está revelando a sua glória a mim, se o Senhor está mostrando o seu poder a mim, eis-me aqui, pode me usar. Está ouvindo Isaías que está aqui nessa noite? O Espírito Santo vai se mover nas nossas vidas cada vez mais, para fazer um catado assim, tudo que for Uzias Ele vai tirar, aleluia. Quando você perceber que coisas estão indo ou estão saindo, pessoas, sei lá, lugares, lembre-se de Isaías. É a unção de Isaías, é Deus tirando Uzias, porque Uzias está ocupando espaço na tua vida. Uzias estava ocupando muito espaço, então Deus precisa tirar, para que você veja mais perto a glória de Deus e esteja pronto para dizer: eis-me aqui. Quanto mais perto da glória de Deus você vai se enxergando, você vai se desmantelando, e Deus vai te usando. Deus pode te usar na fila do caixa, Deus pode te usar lá no banco, Deus pode te usar às vezes limpando a calçada da sua casa, Deus pode às vezes dar para você uma condição fora do comum, para você falar com Ele, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não vai nem sentir cansaço. Mas pastor, como isso acontece? Entendendo como Isaías entendeu. Deus vai tirar muitos Uzias das nossas vidas, já está tirando, viu? Glória a Deus. E quando as coisas forem saindo, não fica triste não, não, entenda, opa, Jeová está me requisitando, aleluia. E outra coisa, olhe para si, entenda os seus limites, mas não deixe os seus limites te limitar. Você está disponível, Isaías? Eu vou deixar você disponível, porque eu quero te usar de forma gloriosa, amém? Porque eu quero te usar, lembrando, não só com chamado ao ministério, ao sair daqui, ou às vezes aqui dentro mesmo terminando o culto, se Deus quer te usar, esteja disponível. Se às vezes Deus quer te usar numa conversa no WhatsApp, esteja disponível. Se Deus quer te usar levantando um clamor por alguém, esteja disponível. Onde você estiver mesmo, esses dias mesmo eu tive uma experiência, antes de eu ficar esses dias sem o carro, eu estava dentro do carro, estava andando e o Espírito me encheu dentro do carro, falei, Jesus, e comecei a falar em línguas dentro do carro, e é claro, com muita sabedoria, diminuí a velocidade, uma mão no volante, a outra eu ergui, e fui falando em línguas, e Deus trouxe algumas coisas, e fui orando, falei, é aqui, então é aqui, Jeová, vamos embora. Deitou às vezes, o Espírito Santo começa a colocar coisas na sua mente. Quem tem essa experiência, meu amado? Você deita para dormir, né? Aquele momento ali antes de você dormir, que você fica meio acordado, o Espírito Santo te bombardeia, meu filho. Eu falei, meu Deus, tem hora que eu tenho que até pegar e escrever, igual agora aqui na oração. Eu falei, meu Pai eterno, vamos embora. Disponível.
Ah, mas eu estava dirigindo, não tem problema. Ah, mas eu estava tão corrido. Se ele está falando, seja como Isaías: ó Deus, não sei como, está impossível, porque eu tenho lábios impuros, eu sou uma porcaria, eu estou aqui no meio desse povo, mas eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus começou a desenrolar algo tremendo na vida de Isaías. Deus ministra mais algo aqui no meu coração. Eu só tiro Uzias da vida dos meus Isaías. Nem todo crente é Isaías, mas eu creio que eu fui chamado para pregar para um monte de Isaías, amém? Pessoas, servos de Deus, que têm sede, vontade de ver o Espírito Santo trabalhando em suas vidas, trabalhando em seu redor, trazer a glória de Deus. Então Deus começa a arrancar: vou tirar esse Uzias aqui, vou tirar esse Uzias aqui. Amados, Uzias nem sempre são pessoas, viu? Às vezes são coisas, são lugares, são ocupações que Deus, isso aqui Deus vai tirar, e deixa ele tirar, amém, Isaías? Deixa Deus tirar os Uzias, não segura não. Tem crente que tem esse hábito: Deus está querendo tirar os Uzias, ele está puxando, Deus puxando pela perna e o crente puxando pelo pescoço. Não Deus, deixa Deus levar, deixa Deus tirar essa coisa. Às vezes o Uzias é uma mania, é um hábito, é um autocontrole, ou é um controle sobre alguma coisa. Eu sou pastor e eu tenho o meu Uzias, é controlar o culto, é do meu jeito. Não, deixa Deus levar esse Uzias. Quanto mais Uzias Deus tirar da sua vida, Isaías, mais você vai ver da glória, mais você vai ver quem você é, e mais Ele vai te usar, amém? Levanta sua mão em nome de Jesus, aleluia, Senhor Jesus.